Olá amigos, bem-vindos. Esse é o canal Venastaru, meu nome é Felipe, estou aqui para falar sobre a espiritualidade. Hoje eu vou falar sobre a segunda parte do vídeo falando sobre independência afetiva dentro dos relacionamentos. Na primeira parte eu falei sobre o quanto é importante a gente estar com a autoestima elevada, sobre quem realmente somos, sobre o que fazemos, sobre o que produzimos, para a gente se sentir bem com nós mesmos e ter referência positiva sobre um relacionamento para poder manifestar ou vivenciar relacionamentos realmente que faça sentido e que nos faça bem, que seja recíproco, traga alegria, traga felicidade dentro dos relacionamentos amorosos. E para isso é necessário a gente ser realmente independente. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes disso, quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer por participar e deixar seu like, e já convido vocês a se inscrever no canal. E assim vamos lá. Como eu disse na primeira parte, eu falei muito sobre a questão de referência da energia masculina e feminina, sobre a questão sobre família, que nos traz o que é um relacionamento, que nos educaram nesse relacionamento amorosos e românticos, idealizadores que nos trazem hoje, dentro das músicas, dos livros, das novelas, da televisão, da mídia, e se torna tão romântico ao ponto de ser até irreal, né, diante do que a gente vive na prática. Porque quando a gente chega na prática, a gente encontra pessoas totalmente diferentes do que a gente busca, do que a gente idealiza, do que é um relacionamento. E sempre há conflitos por causa dos tipos de personalidades diferentes, por questões de educação doméstica, principalmente sobre o que é um relacionamento, sobre como o homem deve se comportar. E uma coisa muito importante que eu venho trazer aqui é sobre a forma que cada um demonstra o seu amor. Existem 5 tipos de formas de a gente demonstrar o amor, que um deles é o serviço, o outro é a fala, o outro é o toque. Então, eu vou deixar no link abaixo, na descrição, um vídeo que eu me identifico muito que fala sobre isso, e acho interessante vocês buscarem sobre isso para poder ao menos entender a si mesmo como você demonstra mais o seu lado amoroso e compreender seu parceiro ou sua parceira, como ela demonstra mais no seu dia a dia. Pode ser até que seja diferente do seu jeito de amar, do seu jeito de demonstrar amor, e isso não tem nada de errado, cada um tem sua própria características, e é isso. E quando a gente consegue entender a característica do outro, fica mais fácil a aceitação, sem julgamentos, e mais facilidade em lidar. Agora, o que causa, além dessas questões, uma dependência afetiva dentro do relacionamento, e por que a gente deve buscar essa independência? Ter a sua independência não é uma questão de egoísmo dentro do relacionamento, porque sempre falam aqui nessa cultura do Brasil sobre quando se casa a pessoa não se torna mais um nem dois, se torna 3, ou seja, é a junção de 2 pessoas para se formar a terceira personalidade, que é o equilíbrio entre essas 2 personalidades que se encontram. E é importante a gente entender que cada ser humano veio aqui, seja ele homem ou mulher, veio aqui para vivenciar seu corpo, seus ideais, seus objetivos, realizar seus sonhos, independente de relacionamento. E a partir do momento que a gente, cada um indivíduo, foca no seu objetivo, na sua missão de vida, nos seus sonhos, a gente encontra uma parceria compatível com os nossos próprios objetivos para que isso seja realizado, tanto de uma parte quanto da outra. E primeiramente a gente tem que ir em busca da nossa autorrealização, dos nossos sonhos, de nossa missão, para assim, dentro desse caminho, a gente encontrar alguém que realmente vale a pena, para não nos desviar desse caminho maravilhoso que é do autoconhecimento e da libertação desse aprisionamento de crenças limitantes, desse sistema tão limitador, principalmente na questão feminina. Venho falar isso por tem 3 questões que envolve em uma só, que é sobre a igualdade hoje em dia: a política, a cultura e a religião. A religião porque sempre ensina que as mulheres têm que ser submissas e obedecer aos seus maridos. Dentro da política também é assim, a maior parte dos dirigentes hoje, dos líderes, é formado por homens. E também na questão cultural, em todos os ambientes da nossa sociedade, as mulheres se tornaram um pouco excluídas. Não exatamente as mulheres, mas todas as energias que se referem às emoções. Ou seja, nem a própria arte é tão valorizada hoje, porque se tornou uma coisa mais industrial, mais objetiva, direcionada para algo comercial. Então, na questão cultural, o lado feminino yin, que não significa mulher, mas sim a energia que todos nós seres humanos têm. Todos os homens têm essa energia emotiva e tem que ser liberada para poder vivenciar com mais equilíbrio, tanto o lado raciocínio lógico quanto as emoções. É necessário esse equilíbrio para poder a gente ter felicidade. Além da cultura e da religião, existe a política, né, que está envolvida em todos esses ambientes da religião, da cultura,
da educação e da mídia. A política incentiva cada vez mais essa dominação, pelo menos aqui no Brasil, de patriarcado. O que seria uma dominação de patriarcado? É essa figura impositiva masculina, dominadora, de imposição do poder e de conquista, para manter um raciocínio lógico mais desacerbado, oprimindo as pessoas, ou uma visão mais emotiva da forma em que podemos viver. Esquecendo que essas emoções é muito fundamental para poder a gente ressignificar ou trazer novos aprendizados, novas formas de viver, novas ideologias, novas mentes pensantes. Então a criatividade, a espiritualidade tem tudo a ver com as nossas emoções. E nossas emoções diz muito sobre o que passa em nossa mente. Então tudo é fundamental para esse equilíbrio acontecer. E essa energia sentimental, real e necessária é super oprimida dentro dos relacionamentos, e é preciso se conectar novamente com essas emoções para poder ter empatia com o outro, entender e se posicionar de uma forma equilibrada, com respeito a si próprio e respeito ao outro. E entender também por que nós pensamos e nos comportamos de certa forma um pouco impositiva, com ambição de desejos egocêntricos, devido a essa educação de competição que se foi instalada no mundo, de jogo emocional, jogos amorosos, que não tem nada a ver com equilíbrio e com missão de vida e com felicidade, só traz conflitos para dentro dos relacionamentos. Outra questão também é sobre a sexualidade, o quanto a sexualidade é reprimida e as pessoas não vivenciam quem realmente são, de acordo com o que se identifica, para poder evitar críticas ou repreensões do parceiro ou da parceira, porque dentro da nossa sociedade o sexo ainda é visto como algo sujo. Até mesmo dentro das músicas que falam sobre sexo, se fala sobre o sexo de uma forma degradada. O sexo é uma coisa maravilhosa, que traz uma energia de êxtase, de nirvana. E não só a questão sexual, o sexo em si, mas o libido, que pode ser transformado em criatividade, no convívio, na alegria. Todos nós, seres humanos, precisamos dessa energia do libido para poder a gente ter disposição, ter energia, ter alegria. E isso é desenvolvido também dentro de um relacionamento. Não necessariamente só para os fins que seria o sexo, mas durante o dia a dia. A conquista, o desejo, faz com que o relacionamento se torne cada vez mais empolgante. E nunca deixar essa chama se apagar por questões limitantes de crenças, que faz a gente pensar que o sexo é algo sujo. Então a gente precisa ressignificar essa visão sexual sobre como a gente deve interagir com essa energia, que é fundamental para a nossa alegria. Maravilhoso. E deixar essa necessidade. Outra questão também é sobre deixar essa questão da necessidade de ter alguém, algum relacionamento fixo. Uma pessoa, por exemplo, hoje, dentro dos costumes brasileiros, dentro da cultura religiosa, tem que casar. Se a pessoa for horrorosa, tem que continuar para sempre com aquela pessoa. É impossível pensar numa separação. Não incentivo a separação de relacionamentos, porque todas as pessoas que chegam a nós é para um aprendizado. Mas quando há agressões, quando há desequilíbrios, quando há manipulação emocional e a insatisfação traz infelicidade, ninguém merece um relacionamento desse. É necessário a gente estar num relacionamento com reciprocidade para a gente se sentir valorizado e deixar nossa autoestima cada vez mais equilibrada, melhor, trazendo um respeito para as pessoas e buscar essa empatia que é fundamental dentro dos relacionamentos para ser mais duradouro. Outra questão também é sobre a questão financeira de ser independente. Cada um aqui nasceu com suas próprias habilidades para ser desenvolvidas, trabalhadas. E quando a gente se torna bom naquilo que a gente faz, a gente recebe a devida ferramenta, que seja o dinheiro, para a gente poder comprar nossas próprias coisas, para poder se vestir, para poder a gente se alimentar, para a gente morar bem. E isso não depende de um relacionamento, a gente depende dessas descobertas de qualidades, de habilidades por nós mesmos. Então devemos sim ter nossa independência financeira, mesmo que a gente esteja dentro de um relacionamento, porque assim evita de a gente estar aprisionado a um relacionamento que às vezes está infeliz só por questões financeiras. E se tem um costume muito aqui, pelo menos na região que eu moro, onde muitos relacionamentos se iniciam por questões financeiras, né? Sempre independente seja relacionamento amoroso ou amizade, começa de forma superficial. Todo mundo sai para um meio social para se divertir. E dentro desse meio social,
Pode haver pessoas que vão somente com interesses financeiros ou com interesses superficiais mesmo de diversão. Ao passo que vai passando, o relacionamento vai se aprofundando, isso tende a se tornar algo mais emocional, mais sentimental. Porém, muitos casais continuam mantendo um relacionamento superficial, mesmo tendo um sentimento mais forte, com trocas superficiais. E talvez passa anos e não conhece um ao outro, não conhece os sonhos do outro, não dão valor à vida do outro, porque nosso trabalho, nosso desenvolvimento é a própria vida de cada um, é a nossa vida, então precisa ser desenvolvido, e isso é ser independente. Então, voltando a falar sobre igualdade, é necessário ter essa igualdade dentro do relacionamento, de valorização sobre todos os projetos uns dos outros, para poder a gente ser feliz, independente se a gente está no relacionamento ou não. Não há necessidade de a gente estar no relacionamento para ser feliz, né? Pelo amor de Deus. Desde já, agradeço a presença de vocês. Convido vocês a deixar seu like no vídeo, a seguir o canal. Se vocês gostam de alguns assuntos relacionados a isso, tem muitos outros vídeos no canal que vocês podem assistir. Pretendo fazer vários outros sobre independência, que eu postei, inclusive, um outro vídeo falando sobre vários pontos específicos sobre independência emocional. E pretendo fazer muitos outros. A partir de agora eu vou ler o tarô para saber um pouco mais sobre esse assunto de uma visão mais espiritual e entender o que os mentores tentam trazer para a gente. Vamos lá, meus amores. As de copas e 2 de ouros. Imperador, 9 de ouros. O Papa. Vamos lá. Aqui fala, sinto que já fala aqui sobre o equilíbrio entre o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente age dentro dos relacionamentos. Para poder se dar um novo início no nosso relacionamentos, é necessário a gente ter um entendimento sobre se esses aprendizados do que nos passam é realmente real ou não. Isso é algo muito individual, né? Porque cada um teve uma educação diferente. Vamos lá. As de paus, 3 de paus, 3 de espadas, cavaleiro, a justiça, mais uma, dois de copas, o diabo, vamos entender, a estrela, 4, imperador, saiu várias vezes, o louco, ok, entendi. Aqui fala muito sobre a energia, como a espiritualidade tem agido dentro dos relacionamentos amorosos, devido a uma energia desequilibrada. A energia desequilibrada se refere a esse imperador com o louco e o mago e o valete de espadas. O imperador é essa energia masculina, imperador, que impera, que domina, às vezes age de uma forma inconsequente, só para não perder a razão e sempre estar certo. Às vezes manipulando com a sua comunicação para alcançar o que realmente deseja, manifestando uma energia de controle e de apego dentro dos relacionamentos. Então, o que a espiritualidade vem falando aqui sobre uma cura em específico dentro dos relacionamentos, que faz com que essa imposição de imperar, de mandar, de controlar dentro dos relacionamentos amorosos, trazendo uma cura e evitando sabotagem dentro dos relacionamentos, traições e enganos, trazendo uma linguagem, uma mensagem de uma forma mais amorosa, mais verdadeira, mais calorosa, com equilíbrio. Vamos lá, tirar mais algumas para clarificar. As de paus, a morte e o as de paus. De novo ele. Uma justiça emocional acontecendo
uma justiça acontecendo devido à falta de conhecimento. Vamos entender melhor a morte. Uma transformação após um entendimento espiritual sobre o que é relacionamento. A força, autocontrole emocional, não é conter as emoções, é entender e saber lidar. A roda da fortuna, a estrela. Entender e saber lidar, finalizando ciclos ruins e transformando ele para um entendimento mais espiritual, permitindo essa roda da fortuna girar com a cura dentro dos relacionamentos, com apoio total da espiritualidade aqui. Cartas muito espirituais. Vieram 4 arcanos, 5 arcanos na mesa. Saindo de um aprisionamento mental por falta de conhecimento, de entendimento sobre as ações do próprio inconsciente, que traz conflitos dentro do relacionamento. O diabo. A temperança, a cura dos apegos, a cura desse controle, dessa dominação, através da espiritualidade, a que se refere a um anjo, onde ele transmuta as energias negativas para positivas, trazendo mais paciência, mais sabedoria, mais entendimento. Ao mesmo tempo que você vê essa carta com muita água, você vê ela vestida com o elemento fogo, ou seja, se refere ao espírito e às emoções. É a conexão espiritual e emocional, trazendo mais equilíbrio dentro dos relacionamentos. É uma nova forma de viver, com muita intensidade, muito amor. Você vê essas duas pessoas se olhando de uma forma muito plena, muito equilibrada, muito serena. E é isso, a espiritualidade, os anjos de Deus, como vocês queiram chamar. Esse é o objetivo delas, é trazer mais equilíbrio, sabedoria, amorosidade para dentro dos relacionamentos. Meus amores, assim eu finalizo o vídeo. Agradeço a presença de vocês e até a próxima.